Graça e paz, queridos. Eu não quero ser polêmico, mas bíblico, né, porque a palavra de Deus, ensinada como ela é de fato, gera polêmica devido a tantos erros no meio das igrejas. Mas na verdade não é polêmico, né? A gente considera como polêmico por causa dos erros que estão nas igrejas. Mas ela está aqui, na nossa frente. Basta ter boa vontade e um coração totalmente voltado para as Escrituras, que o próprio Espírito vai nos convencer dessas verdades. Estamos na época da restauração de todas as coisas. O Espírito já está se movendo para que a sã doutrina possa de fato ser reformada antes da volta de Jesus. E uma dessas reformas é a posição da mulher e do homem no ministério das igrejas em si. Não só no Novo Testamento, mas também no Antigo. A palavra de Deus não nos dá margem alguma de permitir que a mulher tenha autoridade sobre o homem. Vamos ler aqui apenas um texto de 1 Timóteo, mas isso está em 1 Coríntios 14 também, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Enfim, no Antigo Testamento tem inúmeras passagens, mas eu quero focar com os irmãos aqui um contexto muito interessante que eu estava meditando ontem, e o Espírito só corroborou com aquilo que já estava no meu coração. Então, antes de mais nada, não se sinta excluída você, mulher, porque você tem uma missão maravilhosa no corpo de Cristo, mas não pode fazer além do que foi chamada para fazer. E a palavra de Deus diferencia claramente homem de mulher nesse sentido de administração no funcionamento do corpo de Cristo. Vamos ler? 1 Timóteo capítulo 2, eu vou ler do versos 8 a 15, e é o mesmo contexto, vamos continuar no capítulo 3, de 1 a 13. Prestem muita atenção. Quero, pois, que os homens, o apóstolo está diferenciando homens de mulher aqui. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Agora, que do mesmo modo as mulheres. Então está uma diferença clara aqui. Aqui homens não é de humanidade. Aqui está falando de homens, sexo masculino, macho, e mulheres, sexo feminino, fêmea. Tá? Então, porque tem várias passagens na palavra que o homem está relacionado à humanidade, homem e mulher. Mas aqui o apóstolo Paulo está diferenciando o tempo todo o homem de mulher no funcionamento da casa de Deus. Então quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição ao homem, aos homens. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade de homem. É ensinar no sentido de autoridade, como uma liderança na igreja. A mulher pode ensinar, ela pode ensinar na sua casa, ela pode ensinar num culto específico só para mulheres, em pequenos grupos, mas em termos de autoridade no funcionamento do corpo, na estrutura de uma reunião geral, ela não pode ensinar. Está dando para compreender a diferença? Então não permito que a mulher ensine nem use de autoridade de homem, mas esteja em silêncio, nesse sentido, né? Não posso falar nas reuniões, não é isso. Esteja em silêncio no sentido de não falar com a autoridade, no sentido de uma hierarquia. Amém? Vou ser logo aberto aqui para os irmãos. Não pode ser pastora, não pode liderar uma igreja, não pode ser bispa, nem diácono, nada disso. Pronto, falei. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. O apóstolo Paulo está explicando. E Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada. E ela caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então Satanás, quando tentou o homem, ele não foi para o homem, para o cabeça, ele foi para a mulher. E aí sim, ela comeu, deu para o seu marido, quando o seu marido comeu, os olhos dele se abriram. Interessante, né? Quando a mulher comeu, os olhos não se abriram, mas quando ele deu para o marido, aí o marido comeu. Aí sim, ele que é a cabeça, a autoridade da mulher. Aí ele deu legalidade para que a morte entrasse no mundo.
apóstolo Pedro fala que a mulher é um vaso mais frágil. A estrutura dela é mais frágil. E Deus não vai permitir que mudemos só por causa de uma revolução feminina que aconteceu alguns séculos atrás. Continuando. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ele continua falando. Agora aqui episcopado é para homens. Excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, homem, seja irrepreensível marido de uma só mulher. Aí ele fala, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dá ao vinho, tal, que governe sua casa, enfim. Aí ele vai e pula. Vamos pular aqui para ganharmos tempo. Aí ele fala agora dos diáconos. Homens, não é diaconisa, é homens. Da mesma forma, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, nem de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Aí ele vai falar da mulher. Opa, falei de uma liderança aqui. Bispo, diácono. Agora eu vou falar da mulher. Da mesma sorte, as mulheres. Podemos entender também as esposas dos líderes. Elas não vão exercer a liderança. O apóstolo Paulo fala, as mulheres, eu estou diferenciando agora de novo, mulher de homem. As mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Aí ele volta a falar dos homens. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher. Não tenham as diaconisas, sejam esposas de um só homem. E governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém, queridos? 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo fala sobre isso também, que a mulher não deve falar nesse sentido de ensino de liderança nas reuniões gerais. Não que ela não possa ensinar, mas ensinar como um cargo de liderança, né? Como pastora, não pode. Né? E ele fala lá, isso que eu estou falando para vocês, irmãos, é mandamentos do Senhor. Ou seja, não é uma cultura da igreja de Corinto. Senão, ele estava falando para Timóteo aqui, que estava na igreja de Éfeso. Então a cultura não é só de Corinto, serviu também aqui para Timóteo, para a igreja de Éfeso. Então não é uma questão de cultura. E nem o apóstolo Paulo era machista, por favor. Porque desde o Antigo Testamento a mulher sempre foi submissa ao cabeça. O homem é a cabeça da mulher e não ao contrário. Para finalizarmos, Jacó. Nós sabemos que Deus escolheu, através de Jacó, 12 tribos que eles vão viver, perpetuar por toda a eternidade, porque quando Jesus voltar, eles vão tomar posse. Então, as 12 tribos foram constituídas pelos 12 filhos de Jacó. Só que um detalhe muito interessante, Jacó não teve 12 filhos, ele teve 13, sendo que uma foi mulher, Tamar. Se eu não me engano, era Tamar. Se eu errei, perdão, queridos, mas acho que é Tamar. Teve uma mulher, uma filha mulher. Ele teve 13, Jacó não teve só 12 filhos, ele teve 13, sendo que uma era mulher. Quantos que Deus considera como tribos, como liderança? 12. Apóstolos, Deus escolheu, Jesus escolheu um por um. Ele não escolheu nenhuma mulher, ele só escolheu homens. 12 apóstolos, 12 tribos, os patriarcas. Enfim, queridos, eu não quero gerar polêmica. Tá? A mulher, repito, a mulher tem a sua posição, tem o seu valor no ministério, mas cada um no seu quadrado. Amém, queridos? Esse tipo de mensagem faz parte da restauração da sã doutrina antes da volta de Jesus. Não falei nada de mim mesmo, eu li os textos para os irmãos. Então, quem tem ouvidos ouça, e que haja arrependimento. Amém? Quando nós agimos na nossa ignorância, Deus não leva em tempo o nosso tempo de ignorância. Agora, uma vez que você ouve essas verdades, endurece o coração e não quer se arrepender, aí já não resta mais sacrifício pelos pecados, se é que podemos dizer assim. Não estou dizendo que uma mulher que ouve essa verdade e não aceita e não abandona a liderança, ela vá para o inferno. Não. Mas ela perderá uma posição no reino milenar.
se chegar no reino milenar. Senão vai ser salva só depois do milênio, não vai ser condenada eternamente, mas vai viver eternamente salva sem galardão nenhum. Então, querido, o assunto é sério. Nós não estamos inventando nada aqui. É a palavra de Deus. Amém, queridos? Então é isso. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.